Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Segunda edição do nosso programa Eleve-se na TV Cidade Farroupilha, uma realização da Elevas, realização pessoal e profissional. E é com muita satisfação que a gente volta então para esse encontro para falar um pouquinho sobre a conectividade das pessoas, o que faz com que as pessoas se conectem, se engajem uma com a história da outra. E é através da participação de convidados para lá de especiais, cada um com sua história de inícios, de quedas, tropeços, meios, enfim, e muita coragem para retomar, que a gente tem uma convidada especial aqui. Então eu sou a Karine Grindman, sou especialista em relacionamento humano e gestão de negócios, e hoje recebo aqui uma mulher muito especial. Sabe aquele coração assim, profissional, mãe do Beni e do Lorenzo. Temos algo em comum, hein? Temos um Lorenzo em comum. Esposa do Maurício. Veio contar pra nós um pouquinho da transição de carreira dela. E eu tô de olho nela aqui e vou apresentar então. Com vocês, gente, Eliara Fred Slomp, com quem eu tenho muito orgulho de estar compartilhando uma trajetória de vida profissional, mas preparem-se, porque tem muita coisa que ela vai contar com a gente, para vocês aqui com a gente, que conecta direto no coração. Obrigada, Eli, Karine. contigo! Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, Karine. E faço, então, minhas as tuas palavras. Também é um orgulho muito grande dividir uma trajetória profissional contigo. Temos esse mesmo coração, sim. O universo vai conectando a nós, pessoas, né, que vêm em alinhamento ao nosso propósito. Então, não temos só o Lorenzo em comum, temos outras coisas em comum. Uma atração, né? Isso aí. Então, muito feliz e se de alguma forma eu possa estar nesse momento, enfim, nessa segunda edição do Eleve-se, né? Um projeto tão grandioso, enfim, que despertou justamente com esse intuito que tu falou, né? As histórias que conectam pessoas, né? Pessoas se conectam com outras pessoas através das suas experiências, através das suas vivências, as histórias. Não que sejam melhores ou piores, mas são histórias. É verdade. Então, se eu puder, de alguma forma, também contribuir para que alguém também consiga se inspirar ou talvez, enfim, algo que possa fazer sentido, estou aqui então para poder fazer essa troca contigo. Perfeito. E com os espectadores da E pessoal, cidade. E o que fez com que a gente convidasse a Eliara para esse bate-papo então sobre transição de carreira? Brevemente ao nosso encontro de hoje, a gente conversa, né, Eliara? Também tenho a oportunidade da convivência com ela. E a Eliara é uma profissional que teve larga trajetória de crescimento, de ascensão profissional, de carreira consolidada numa área completamente distinta ao que ela atua hoje. E aí ela vai compartilhar com a gente o que aconteceu lá no íntimo dela que gerasse esse movimento de mudança, né, Eliara? E junto na tua fala eu queria entender o que hoje, pós essa decisão de mudança, é diferente da Eliara de antes. Que justifique essa tua tomada de decisão sobre uma transição de carreira. Conta pra gente. Tá bom. Olha só, Karine, eu sempre costumo dizer assim que a gente... Esse caminho do autoconhecimento, eu diria, do desenvolvimento pessoal, né, assim, ele é uma jornada, uma trajetória, uma escalada, uma subida, enfim, a gente tem lá na nossa vida degraus, enfim, a subir, né. E a gente, desejando desbravar fazer essa escalada, a gente é convidado, assim, né, nesse cenário a buscar, através de um curso, através de uma terapia, através de uma palestra, através de uma boa conversa com um colega de trabalho, com um amigo, com num café, e a gente vai tendo insights. E eu costumo dizer assim, que é como se tu tivesse que ter alguma coisa que te estimulasse a dar esse passo, né, e a começar a tua jornada de autoconhecimento. É como se dissesse assim, a tua vida é um carretel, né, e tu puxa esse fiozinho aqui desse novelo, desse carretel, e tu começa a puxar ele. E como se, conforme tu fosse puxando, tu fosse desbravando as áreas da tua vida, né? Nós não somos
Nós não somos assim, exercemos vários papéis, mas que vão concomitantemente, assim. Eu não sou só a esposa do Maurício, eu não sou só a mãe do Lourenço do Benício, eu sou a profissional, eu sou a filha da Nair e do Elpidio, eu sou a irmã Exato. da Janete, da Juscelane, do Cassiano, enfim. Então, assim, são papéis que a gente exerce e conforme a gente começa, o meu start foi na maternidade. Então, assim, já há 11 anos atrás, a maternidade me trazendo alguns desafios, eu disse assim, eu preciso olhar para mim para que eu possa superar o desafio que veio e ajudar o meu filho. Só que nesse olhar é como se eu tivesse ali, estar puxado aquele fiozinho do meu carretel da minha vida, do meu novelo da minha vida, e eu fui vindo. E chega um momento que a gente passa por amadurecimento, né? Por entender muitas questões, inclusive de vida, de personalidade, de perfil, de valores, de crenças, aquelas verdades que eu acreditava e para mim eram leis e me traziam às vezes sofrimento, né? Então tu começa a entender, dar novos significados para tua vida, trazer mais leveza, mais maturidade, e aí tu deseja o que? Tu deseja ir adiante. Então tu começa a perceber os efeitos na tua vida, que o autoconhecimento vai te trazendo, na questão da relação pais e filhos, e chegou um momento da minha vida que eu fui olhar para minha vida profissional, né? Então, assim, no momento que eu fui entendendo mais significados sobre a essência da nossa vida, entendendo propósito de vida, por que eu fazia o que fazia, como tu comentou assim, a gente foi buscando, né, na verdade eu penso assim que a nossa geração, não sei se tu concorda comigo, mas, e não é que eu tô aqui entregando a idade, né? Mas a gente tá na mesma faixa etária, tá tudo certo. Eu vou entender. Eu digo assim, é que eu vejo que o jovem de hoje, só fazendo um parênteses assim, o jovem de hoje, ele já não se permite fazer aquilo que não tá conectado com... que não faça sentido, É uma né? geração especial que Uma chegou que diz posicionada, assim, né? eu tenho que sentar atrás dessa mesa de escritório aqui, ficar aqui nesse quadrado. Por quê? Será que me faz bem ou não me faz sentido ou não faz? E eu vejo assim, olhando pra minha trajetória, assim, já no primeiro emprego, aos 15 anos, enfim, a gente é oportunizado, né? Então, entrei numa área e na época era um escritório de contabilidade, enfim. Tá, tudo bem, que boa oportunidade, certo? Nossa, escritório, né? Formatizado na época, enfim, tu segue nesse nicho e tu vai estudar naquilo. E, poxa, né? Me considerava uma pessoa organizada, enfim. Foi seguindo e dali eu fui pro mundo das finanças, né? Numa outra oportunidade numa empresa familiar, depois entrei pra uma grande empresa, sempre nessa área. Então, pessoal, olha, começamos a falar da transição da Eliara, pra gente entender a magnitude dessa mudança de contexto. Eliara, até pouquíssimo tempo atrás, vida financeira, gestão de área financeira de grandes empresas, né? E aí, então, ela foi lá e tomou uma decisão. A gente teve uma convidada na primeira edição que trouxe o cenário de vida sistêmica, dos pilares da vida, e foi esse carretel que a Eliara acabou mencionando aqui com a gente. Foi lá pelo pessoal, foi puxando, chegou no profissional. E aí, então, hoje a Eliara trabalha com pessoas. Conta um pouquinho pra gente, Eliara, essa mudança, né, do 8 pro 80. Sim, e aí nessa carreira profissional acabou, a gente, não me questionando, mas enfim, acabava tendo uma trajetória, enfim, de ascensão, ok, porém não conciliando vida pessoal e profissional. Então, me frustrando um pouco enquanto exercendo a maternidade, tendo essa vida mais sistêmica, né, onde a gente sabe que a gente exerce vários papéis, então, e aí questionando aquela questão do porquê fazia o que fazia, né, assim, foi muito engraçado que dentro dessa atuação, na participação do meu Pilar Servir, né, tinha um grupo de voluntários,
E nessa atuação enquanto voluntária, né, comecei a me experimentar enquanto palestra, né, em escola, comecei a me experimentar enquanto uma atuação menos sistemática, assim, né, atrás de números. Menos regida por regras. Planilhas, algo que eu pudesse, e até chamou a atenção de alguns colegas. Sei, não é essa pessoa que eu conheço, né? Mas me senti muito bem naquela atuação. E aí foi quando eu pensei assim, poxa, dá pra ter leveza, né? Dá pra ter realização profissional, sim, sucesso profissional, mas, poxa, será que eu não tenho algo a mais para entregar, né? Será que eu não posso contribuir de outra forma? Porque enquanto liderança de equipe, eu sempre me via com essa fala do escutar, né? Do poder trazer um exemplo, né? Porque a gente acaba também, na trajetória de vida, também aprendendo com os nossos tombos, né? Com as nossas dificuldades e fazendo de limão do limão uma limonada. Enfim, e nessa atuação enquanto liderança de equipe, eu sempre me sentia bem compartilhando, né? Sempre me sentia bem trazendo, construindo uma solução juntos, enfim, tendo essa troca de pessoas, fora das planilhas. Então, nesse momento que eu me permiti, assim, como eu falei, o que me impulsionou talvez foi o intuito de fazer algo, pensar em mim para ter um benefício na minha relação mãe e filho, mas como a gente é um todo, chegou um momento que o profissional veio, né? Coloquei as cartas na mesa e pontuei. E aí tomei, sim, a decisão de me permitir pensar como seria, porque depois de 22 anos, né, tendo uma atuação sequenciada, por mais que tivesse mudado o CNPJ, Sim. a atuação sempre foi na gestão administrativa, né, e voltada às finanças também. E claro, tá tudo certo para qualquer coisa que a gente vai fazer, seja empreender, vai precisar das finanças, é importantíssimo, né? Então, com muita gratidão à trajetória, mas podendo tomar a decisão de fazer a transição de carreira, pensando nessa vida de maior realização. Um pouquinho a Eliara já soltou aqui pra gente, tá? Mas eu queria entender de ti, depois dessa tua mudança, esse desejo que aflorou, né? De dentro pra fora, o que o teu entorno, o que o teu círculo de convivência, esposo, filhos, colegas de trabalho, o que eles comunicaram sobre essa nova Eliara? Porque uma verdade a gente tem, né, gente? Uma certeza absoluta de quando a gente não tá bem, ou veja bem, não era o caso, né, Eliara? Estava bem, mas com alguns pontos de interrogação, algum desejo de melhoria, a gente comunica isso também, né? Seja através de uma rigidez, seja através de um nível de seriedade, de um sofrimento, de algo mais pesado. O que veio junto com essa Eliara nova, assim, que começou a se experimentar, mais madura, mais leve? Conta pra nós. Quando eu escuto, assim, o feedback das pessoas que conviviam comigo, enfim, primeiro acho que me achava uma sonhadora, né? Porque quando eu comecei a falar, eu comecei a verbalizar e enfim, né? Mas verbalizar como seria o meu caminho, né? Porque o primeiro passo pra gente realizar vem no desejo, né? Assim, aquela história que o cérebro não distingue o real do imaginário, então imaginar, sonhar, se projetar e viver, sentir como se já fosse é um grande passo pra gente realizar. Então, assim, e quando a gente tá vivendo algo, enfim, imerso em um meio, a gente tende a viver aquilo na intensidade que aquele meio proporciona. Então, a realidade da área de finanças, né, e principalmente de uma grande empresa, é um nível de complexidade, é um nível de responsabilidade, né? Então, o meu perfil já era mais voltado nessa questão, assim, da entrega, né? Da organização e da responsabilidade. Então, a gente acabava, às vezes, estando imerso naquele universo e não conseguindo abrir um pouco, né? Então, soltar um pouquinho o peso. Soltar, né? Então, as pessoas que me conheciam num nível, assim,
Nossa, a tua expressão era diferente, quando eu te via a tua expressão era mais fechada. É como se realmente eu entrasse naquele cenário de situações a resolver, né? Sim. E não me desse conta que a minha comunicação não verbal dizia muito sobre mim, né? Sobre aquilo que eu vivenciava. Então, conforme a gente... Não sei se a tua pergunta era essa. É isso? Mas, assim, conforme Seu eu fui entorno foi escutando, ela sentindo. disse... Gente, às vezes eu te via assim, parecia que realmente tinha uma nuvem. Por quê? Porque eu estava e o meu nível de entrega para tudo, né? Enquanto é dar o meu melhor. Então, aquilo era convidativo a eu me fechar. Diferente agora que a gente tem que, né? Então, nessa transição, comecei a atuar com pessoas, né? Fui buscar as formações, fiz a transição através do processo de coaching, né? Com a Jaque Perotoni, que hoje também faz parte da sociedade da Elevas. Então, nessa transição foi quando eu comecei a entender como seria e o que eu teria buscado. Claro, já utilizando a minha experiência enquanto também convivo com pessoas. Quando a gente lidera, a gente acaba entendendo um pouco de perfis, Isso, claro. Entendendo das ferramentas de liderança, né? Também busquei algumas formações enquanto atuação no mundo corporativo. E no pós fui buscar então as formações da inteligência emocional, no coaching integral sistêmico, que é uma ferramenta maravilhosa, para poder então atuar, porque o que eu percebi assim, que enquanto a gente é treinado dentro assim, enquanto gestor ou enquanto membro da equipe, a gente absorve aquele conteúdo, mas quando tu volta para tua cadeira e tu tem que aplicar isso, é tu com as tuas questões, é tu com as tuas dificuldades e às vezes não tendo a oportunidade de ter ressignificado aquilo no meio, né, no treinamento. Então, a ideia é poder sempre desenvolver de dentro para fora, né? O profissional, ele acaba se destacando, né, enquanto performance, inclusive. E é isso que eu acreditava muito que precisava levar para dentro das empresas, dos negócios. Então, gente, a Eliara, apesar de trabalhar muitos anos já na gestão de equipes, quando ela tomou essa decisão, ela fez um mergulho, né? Um mergulho no autodesenvolvimento e em ferramentas específicas. Então, em se preparar para trabalhar com o ser humano, com o seu nível com as suas diversas proporções de perfis comportamentais, níveis de inteligência emocional. Sim. Se capacitou muito. Então, assim, hoje a Eliara, ela é sócia da Elevas, né, juntamente comigo e com a Jaque. Ela trabalha treinando as equipes, é palestrante, coordena, puxa à frente, é âncora, né, de treinamentos de grandes empresas aqui da região da Serra, que a gente tá desenvolvendo. É sócia na Brinca Comigo. Sim, e aí um projeto do coração. Que foi o primeiro projeto do coração, conta pra nós, mas lá, então além do mundo corporativo, que é algo que a gente vem trabalhando com todo amor e cuidado, sempre com um olhar pro ser, ela tem esse olhar sobre pais e filhos. Então queria que tu contasse um pouquinho pra nós também dessa entrada nesse universo que foi o projeto do coração. Sim, porque quando eu iniciei esse olhar na minha maternidade do Lorenzo, eu percebi o quanto a minha busca, né, enquanto desenvolvimento, trouxe reflexo para a vida dele, né? Então, assim, e dentro das formações existia uma específica da inteligência emocional em relação a pais e filhos, né? Então, os pais, inclusive, olhando para as suas questões, né? Olhando para si, para a referência que tinham enquanto pais, né? E quanto isso é replicado na relação quando a gente é pai e mãe, que dizem que não vem com manual, né? Mas a gente guarda algo muito inconsciente que a gente percebeu na relação com os nossos pais. Então ali também nasceu, até um pouco antes da Elevas, esse desejo de ter um espaço escola, né? Que pudesse trabalhar essa educação mais socioemocional. E sempre trazendo assim a comunidade família escola, né? Não como escola dona de uma verdade, né? De uma teoria, mas podendo trazer as famílias que quisessem crescer junto conosco para um momento de troca, né? Então, a Brinca Comigo também, aí reencontrei a Laura Nardi, né? Que é minha sócia lá e é psicopedagoga, né? Especialista, mestre em educação há 20 anos.
ela também tinha esse desejo de retomar essa educação mais conectada, né? E que buscava um pouco do resgate daquilo que a gente vinha se perdendo, enfim, que é o que a criança precisa de essência, né? De ser criança, né? E quantas coisas foram evoluindo positivamente, sim, a informação foi chegando, mas ao mesmo tempo coisas importantes foram se perdendo. Então, a Brinca Comigo também é um projeto que estava na minha transição, no processo de coaching, enquanto meta, enquanto desejo do coração. E, gente, se tem algo que eu possa dizer, assim, pra ti, Karine, e pra quem vai estar conosco aqui nesse programa, é que quando a gente tem, assim, a gente tem um desejo, uma meta, um sonho, que sonho não é utopia, tá? Quando ele entra no nosso coração de uma forma genuína, né? E a gente comunica isso enquanto desejo, por mais que pareça impossível de se concretizar, quando tu pensa, deseja, entrega e solta isso e não coloca ansiedade, dizer assim, bom, com as pessoas certas, na hora certa, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí foi isso. E aí parece que os reencontros acontecem, né? Aquele café que parece despretensioso, surge muita ideia, muito caminho, os recursos vêm e as coisas dão certo, né? Então a gente tem que se permitir, sim, tirar algumas crenças da frente que, não dá pra fazer o que gosta e ainda prosperar, né? Ou eu olho para a questão financeira ou olho para a questão de realização, as duas coisas não existem, Ou né? pessoal ou Ou profissional. pessoal ou profissional. Não é que a gente queira um mundo perfeito, mas a gente pode ter sim o equilíbrio e ter sempre no nosso, né, na nossa balança esse pesar, né? Sempre vai ter prós e contras em todos os aspectos, né? Mas principalmente que é possível sim. É possível sonhar, é possível realizar, é possível se sentir realizando um propósito de vida. E quando eu falo em propósito de vida, também eu quero dizer que não é utopia. Propósito de vida eu entendo como se assim, eu conseguisse ver naquilo que eu faço, mesmo que a minha função seja responsável pela organização do meu ambiente de trabalho, de fazer o cafezinho, eu começo a perceber que no trabalho que eu faço gera satisfação nas pessoas. As pessoas chegam naquele ambiente, elas sentem aquele cheirinho da organização do ambiente, elas sentem o aroma do café e elas começam o dia diferente. É uma entrega genuína que transforma. Isso, é como se aquilo não é mais um levantar toda segunda-feira e cumprir a semana. Aquilo que eu faço, desde o simples ao complexo, gera valor para alguém. Isso é entender por que a gente faz o que faz, né? E que talvez faria até de graça, né? Digamos assim, quando eu entendo um propósito, faria até sem remuneração. Bem bom, bem bonito. Sim. E Eliara, tem fase na vida para isso acontecer? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente, para quem se conectou com esse bate-papo aqui pra tá ouvindo a Eliara, né? As pessoas têm por hábito, às vezes, colocar um pouco de obstáculo. Eu tô muito velho, eu tô muito novo, não chegou a minha hora. Tem resposta pra isso? Tem fase pra isso acontecer? Até porque muitas vezes as pessoas se deparam também com aquele abre parênteses, fecha parênteses, né? Por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu digo assim, ó, trazendo uma fala na neurociência que fala da plasticidade neural, então a capacidade do nosso cérebro de formar novas conexões sinápticas a qualquer momento da nossa vida. O que é isso? É dizer que aquilo que para mim era um certo, era uma verdade absoluta, eu posso modificar esse entendimento, ressignificar e virar uma chave, cair uma ficha aos meus 70, 80 anos, a qualquer tempo, né? Quando a gente fala aqui de transição de carreira, eu vejo um despertar, né? Principalmente no público feminino, enfim, de não mais aceitar algumas coisas, de buscar outras, enfim, a qualquer tempo. E, claro, a gente vem o medo, né? Vem o medo de deixar o certo, pelo duvidoso, como vai ser. Mas duas coisas super importantes que eu vejo, assim. Sim, tem que ter planejamento. Para mim foi fundamental o processo de coaching. Alguém pensando junto comigo, me provocando insights, né?
para que as respostas que estavam já dentro de mim viessem, né? Aflorassem e desenvolver a nossa conexão, né? E entender que a gente tem algo maior que nos acompanha, que a gente pode colocar as nossas aflições e angústias nesse ser superior, né? Para mim, e que ele não tá tão distante, né? Ele tá bem próximo, e cada vez mais que a gente desenvolve essa conexão com o nosso eu, né? Que nos acompanha, nosso divino, nosso... chama como quiser, né? Nosso Deus, o universo, enfim. Tu consegue fazer perguntas, né? Jogar essas perguntas que talvez te causam aflição e deixar as respostas virem. Deixar as respostas fluírem. E todas elas vêm. É verdade. E, gente, é uma satisfação essa conversa com a Eliara, né? Porque é uma pessoa translúcida, assim, a gente vê no brilho do olho a sinceridade, a emoção de cada fase da vida vindo junto. Quero deixar um agradecimento pra ti. Muito obrigada por abrir teu coração pra nós, por contar um pouquinho, que isso sirva, assim, de encorajamento, de abrir, né, algumas portas para quem tá precisando, querendo dar um passinho a mais. Olha quanta dica valiosa a Eliara deu, principalmente com relação a planejamento, porque sonhar é importante. Mas sonhar com planejamento é mais seguro. É seguro. Tangibilizar esse sonho, Isso, né? Exatamente. Então, Eliara, muito obrigada. A gente quer contar contigo em novas oportunidades também. E sucesso para todos nós. E sigam nos acompanhando, que a gente tem muita história de valor pra gente estar compartilhando juntos aqui, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijão.